Boa noite, meu nome é Sandra Naira, estou aqui a convite da Casa de Orações Francisco de Assis, a fim de podermos fazer algumas reflexões. Que Jesus abençoe os nossos propósitos de hoje, para que possamos, com as nossas reflexões, atender ao propósito proposto por esta casa que sempre está nos proporcionando esses momentos de reflexão e aprendizado. Queria primeiramente agradecer aos nossos amigos Otávio e Clélia por mais uma vez nos proporcionar essa oportunidade de estar aqui agora com essa possibilidade que a tecnologia nos oferece de poder continuar atendendo aos propósitos dessa belíssima instituição, a Casa de Orações Francisco de Assis, a COFA, que nos propõe hoje falar sobre o tema O Tempo de Deus. Em um momento em que nós estamos vivenciando, em que o tempo tem se tornado algo que nos inquieta, porque antes reclamávamos de não ter tempo e agora reclamamos de não ter, de possuir muito tempo, porque estamos impossibilitados de fazer algumas coisas que nós gostaríamos de estar fazendo pelo isolamento social, pelo momento atual que nós estamos vivenciando. Então, a importância da gente falar de tempo. Mas o nosso tema é o tempo de Deus. E para começar, vamos numa perspectiva. Nós vamos falar do tempo de Deus. Mas quando nós estivermos falando sobre o tempo de Deus, estaremos falando da ideia de Deus que nós temos e não do Criador. Como assim? Como assim não estaremos falando de Deus, o Criador, mas da ideia de Deus? Isso mesmo. Essa ideia que é inata em todos os seres, em todos os espíritos. Porque a ideia que nós temos de Deus não é o Criador. Mesmo a ideia espírita, que nos foi trazida pelos espíritos como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é uma ideia, porque os próprios espíritos nos disseram que nós ainda não temos a capacidade, porque nos falta, na pergunta número 10, a resposta que os espíritos nos dão é que nos falta um sentido para compreender Deus. A natureza íntima de Deus não nos é possível alcançar. Está lá na pergunta número 10.
E na pergunta 14, os Espíritos dizem: a vocês basta entender que Deus existe. Isso é o essencial. Não procurem ir muito além, pois não se pode penetrar o impenetrável. Porque a natureza íntima de Deus, nós não temos como alcançar. Porque nos falta um sentido, os Espíritos nos dizem. Então, se nós não temos como entender a natureza íntima de Deus, porque nos falta um sentido, mesmo lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 1, que trata de Deus, nós temos de 1018 perguntas, apenas 16 perguntas, que nos dão uma ideia de Deus, que nos traz provas, como nós podemos ter provas da existência de Deus, que nos dão uma ideia dos atributos de Deus, mas ainda não é o Criador. Porque nos falta um sentido, diz os Espíritos, para entender essa natureza íntima de Deus. Se nós não temos como entender a natureza íntima de Deus, porque nos falta sentido, como nós poderemos saber o tempo de Deus, que é o tema proposto para as nossas reflexões de hoje? Como poderemos fazer isso se não temos esse sentido? Então, nós vamos trabalhar o tempo do Espírito. Porque o Espírito, nós Espíritos, somos a forma de Deus se manifestar. Deus se manifesta também através das suas criaturas. E nós, espíritos, criaturas de Deus, nós vamos buscar entender um pouco do tempo do Espírito para chegarmos a ter uma ideia do tempo de Deus. Assim como nós temos uma ideia de Deus. E não o Criador em si. Então, a partir do tempo do Espírito, nós vamos tentar entender a ideia do tempo de Deus. E nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E temos uma trajetória de aprendizado. Então, para entender o tempo do Espírito, também é necessário nós refletirmos sobre o Espírito, a individualidade que somos e o personagem que estamos vivenciando. O personagem atual, que está nessa experiência, vivenciando este tempo, este momento singular que nós estamos vivendo, de um aprendizado coletivo, de uma pandemia que mexeu com a noção de tempo do personagem. Mas será que o tempo do Espírito é o mesmo tempo do personagem? Então, para entender ou se aproximar do tempo de Deus, nós precisamos entender ou buscar entender o tempo do Espírito. E para entender o tempo do Espírito, nós precisamos entender também
para nos aproximarmos do tempo do espírito, entender o tempo do personagem. Esse que está nesse aprendizado atual. O personagem atual aqui é Sandra Naira. Mas eu não sou Sandra Naira. Eu sou um espírito imortal, uma individualidade que neste momento, nesta experiência, vive este personagem. Então nós vamos entender como o personagem lida com o tempo. Por quê? Porque na pergunta 240, os espíritos, quando é perguntado se o tempo do espírito, ou seja, é o mesmo que o nosso. Quando Kardec faz essa pergunta, ele está dizendo, o tempo do espírito, da individualidade, é o mesmo tempo do personagem? O tempo do desencarnado é o mesmo tempo do encarnado? Os espíritos dizem que não. E ainda fazem um complemento. Por isso, nem sempre compreendeis quando nós falamos, principalmente quando diz respeito a datas e épocas. Por quê? Porque o tempo do espírito é diferente do tempo do personagem. A nossa percepção de tempo quando estamos desencarnados, a individualidade percebe o tempo de uma forma diferente. E a literatura nos traz aí diversos exemplos em que, às vezes, o espírito fica preso a uma ideia, a uma experiência durante séculos, durante muito tempo. Então, a percepção de tempo do espírito, da individualidade, é diferente da percepção de tempo do personagem. E nós vamos fazer essa reflexão. E o que seria o tempo? Quando a gente pensa em tempo, o que é que nos vem? A gente pode estar falando de duração de fatos. Nós podemos dizer que determina períodos, épocas, horas, dias, semanas, séculos, minutos, segundos. Então, nós estamos tendo tempo aí como uma duração de fatos. Mas também a gente pode ter o tempo dependendo de contexto. A gente pode ter um momento atmosférico em que a gente diga, o tempo fechou, desabou o tempo. Mas a gente também pode falar em tempo verbal. Eu estive, eu estou, eu estarei, passado, presente, futuro. Mas a gente também pode pensar em tempo como percurso. Eu levei 40 minutos para chegar à casa de meu pai. Nós podemos falar de tempo como duração de trabalho. Eu trabalhei nessa empresa durante 30 anos. Então, a nossa percepção de tempo, ela é muito variável. Os gregos, eles entendiam o tempo de duas formas. Cronos, que é o tempo sequencial, cronológico, né? Vem cronômetro, que é o tempo quantitativo.
que é dias, horas, semanas. Mas eles também entendiam o tempo kairos, que é o momento indeterminado, porque é o tempo que é oportuno, que é quando algo especial acontece, porque é quando tem que acontecer. Não é porque a gente quer que aconteça. Não é porque está escrito, foi determinado. Não. É o tempo oportuno. E esse é o tempo do espírito. É o tempo da individualidade. Porque nós temos que pensar, quando falamos, ou nos debruçamos para refletir sobre o tempo, como nós estamos utilizando o tempo do personagem para que esse aprendizado, que é do espírito, ele possa ser aproveitado da melhor forma possível. Porque nós temos o tempo de semear e temos o tempo de colher. Como nós estamos utilizando o tempo de semear? Porque já nos foi alertado que a semeadura é livre, que nós podemos utilizar esse tempo de semear como quisermos, mas que ao chegar o tempo de colher, nós colheremos exatamente aquilo que plantamos. Então, é muito importante a reflexão de como o personagem está utilizando o tempo para que ele esteja a serviço da individualidade, do espírito imortal que somos. Porque o personagem morre, acaba. Sandra Naira um dia não vai mais existir. Mas o espírito é imortal. A individualidade continua. E o que eu agreguei dessa experiência ao espírito, à individualidade? Como eu aproveitei o tempo dessa experiência, que é diferente, que ao dizer dos espíritos, que uma encarnação é um piscar de olhos na eternidade. Porque nós temos a eternidade pela frente, porque nós somos imortais. Então, como eu estou utilizando esse tempo para que eu, espírito, a individualidade que sou, possa ter aproveitado da melhor forma, para que no momento de colher, eu possa colher bons frutos. Porque quando a gente fala de tempo também, quando a gente fala de tempo de semear, de tempo de colher, a gente tem que fazer a relação entre os nossos desejos e as nossas necessidades. Os meus desejos
Será que atendem à necessidade do Espírito? O para quê eu estou aqui, eu retornei? Porque existe um para quê. Não é apenas ir e voltar. Então, na nossa reflexão, será que nós estamos utilizando o tempo dessa experiência para os nossos desejos apenas? Ou para o que é necessário? Porque é assim que nós podemos imaginar que é o tempo de Deus. O tempo de Deus, quando às vezes nós reclamamos ou lamentamos que algo não acontece do jeito ou no tempo que nós desejamos, é porque o tempo de Deus, que é o tempo do Espírito, ele atende às nossas necessidades e não apenas aos nossos desejos. Ou seja, tudo acontece no tempo necessário para o nosso aprendizado, para aquilo que é melhor para o espírito, para a individualidade que somos, e não apenas para atender às necessidades, melhor dizendo, os desejos do personagem. Porque não é assim que um pai faz? Ele atende o desejo do filho ou ele atende a necessidade do filho? Se ele for um bom pai, ele vai buscar. Se o desejo do filho for o que for melhor para ele, for o que for necessário, ele atenderá. Se não, ele não vai atender. Nem sempre o pai dá ao filho aquilo que ele deseja e no tempo que ele deseja. Porque o pai dá o que é necessário, o que é melhor para a educação, para o crescimento, para a formação. Então, assim também é o tempo do Espírito, que é o tempo de Deus, que nos dá tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não coincide com os nossos desejos. Que a gente quer na hora, a gente quer agora, mas nem sempre agora vai ser o melhor aprendizado para nós. Então nós temos que esperar, nós temos que buscar entender e fazer a pergunta: para que eu estou vivenciando isso? Para que eu estou passando por este processo? E não por que isso não está acontecendo? Por que Deus não está me ouvindo? Por que isso não está acontecendo da forma como eu desejo? Por que está demorando tanto? Porque o tempo de Deus não é o tempo do personagem. O tempo de Deus é o tempo do Espírito. É o tempo correto, porque é o tempo melhor para o nosso aprendizado. Porque tudo que nos acontece sempre é a melhor forma
para nós espíritos. Sempre, sem erro. É aquilo que é necessário. Ou porque nós estamos colhendo a semeadura de um tempo anterior, ou porque agora é o momento de semear, é o tempo de semear, para que a colheita aconteça depois, em outro tempo. E nós temos que aprender a ler esse tempo. O tempo do Espírito. Para que nós possamos utilizar essa nossa experiência e esse tempo que nós estamos aqui, ele vai servir para nós espíritos. Ele vai agregar a individualidade, a espírito que somos, as melhores habilidades. Que quando chegar o momento da colheita, nós possamos dizer, esse tempo que nós utilizamos, ele foi propício. A colheita será boa. Então, o tempo do Espírito é o aqui, é o agora. É refletir. Hoje, o que eu estou fazendo? O que eu estou semeando? Como eu estou passando por esse tempo atual que nós estamos vivendo, dessa experiência coletiva? Como eu estou utilizando esse tempo? Reclamando? Transformando em aprendizado? Utilizando como uma ferramenta para refletir e transformar aquilo que em nós precisa ser transformado, para que no tempo da colheita nós possamos nos sentir satisfeitos e poder dizer, nessa experiência eu soube aproveitar o tempo, eu entendi o tempo de Deus para mim, através das experiências que foram colocadas, porque elas eram as que eu necessitava, era a minha forma de aprender. A minha forma de aprender perpassava por essas experiências. E eu soube utilizar o tempo de Deus, que é o tempo do Espírito, e agora poderei colher bons frutos. Ou seja, agreguei através dessa experiência, como nós costumamos dizer, houve progresso nesse aprendizado. Eu não estacionei,
eu utilizei o tempo a meu favor, a favor do espírito, da individualidade que nós somos. Porque nós não temos que pensar no nosso crescimento apenas quando retornamos ao plano espiritual e vamos fazer o balanço. Não. É aqui e agora, nessa experiência, que nós temos que fazer a avaliação. Sempre, se possível, como dizia Santo Agostinho, diariamente. Como eu estou utilizando o tempo deste aprendizado? Este personagem está aproveitando essa experiência da melhor forma? Porque senão ainda há tempo de corrigir o curso para que nós possamos alinhar o tempo do personagem ao tempo do espírito, ao tempo da individualidade. Porque o tempo do espírito é o tempo de Deus, que vai sempre estar nos colocando nas experiências que são as melhores possibilidades para o nosso crescimento. Agora, cabe a nós fazermos as escolhas e aproveitar esse tempo da melhor forma possível, para que depois a gente não vá se queixar, porque a semeadura é livre. Podemos plantar o que quisermos. Podemos utilizar o tempo da forma que desejarmos. Mas depois iremos colher apenas o que plantamos. E o tempo se ele não for o resultado, não for o melhor, ou não for uma boa colheita, nós também teremos que levar um tempo para refazer esse caminho. Então, vale a reflexão. Como nós estamos utilizando o tempo dessa nossa experiência. Como esse personagem atual está trabalhando o seu tempo de aprendizado. Será que ele está atendendo ao tempo do Espírito, que é o tempo de Deus? Ou nós estamos perdendo
porque nunca perde, sempre é aprendizado, mas não estamos utilizando da melhor forma possível, para que nós possamos corrigir a partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa oportunidade que a Casa de Orações Francisco de Assis, a COFA, está nos proporcionando através dessa reflexão. Vamos aproveitar essa casa que tem um belíssimo trabalho, tanto social como de esclarecimento, de levar sempre de trazer, na verdade, sempre temas que estão nos auxiliando enquanto personagem para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível, fazendo escolhas melhores do que já fizemos até então. Porque através dessas reflexões, nós nos capacitamos a fazer escolhas melhores do que já fizemos antes. Com isso, nós temos a oportunidade de aproveitar melhor o tempo desse aprendizado atual, para que nos próximos, que ainda teremos muitos, ainda retornaremos muitas vezes, mas à medida que nós ampliamos a nossa consciência, que nós expandimos a nossa consciência, cada experiência ela vai se tornando melhor e nos possibilita aproveitar ainda mais. Então, gratidão a essa casa de Orações Francisco de Assis, que sempre está nos possibilitando reflexões que irão nos auxiliar no nosso processo, no nosso crescimento. Agradecer mais uma vez aos amigos de Ideal, Otávio, Clélia e toda a família COFA, por nos possibilitar estar fazendo essas reflexões. Que o nosso amado Senhor Jesus continue abençoando esta casa e os seus trabalhadores, que possa abençoar os nossos lares, que abençoe a todos nós que estamos vivenciando esse momento atual, para que nós possamos utilizá-lo a serviço do nosso crescimento individual e coletivo. Gratidão mais uma vez, que o Senhor nos abençoe e que Ele possa
seu amor infinito por nós possa sempre encontrar eco em nossos corações. Gratidão à Casa de Orações Francisco de Assis.